Você sabe o que atores, cantores, escritores, gurus, divindades, ocultistas, jogadores de futebol, atrizes mirins, cientistas e até filósofos têm em comum? Pois é, tudo isso aparece na capa do disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. Mas você sabe quem são todas essas pessoas que aparecem na capa e o motivo delas estarem lá? Caso não saiba ou queira conhecer um pouquinho mais sobre essa história, fica aí que eu já conto. Bom, foi no ano de 1967 que os Beatles lançaram seu 8º disco e um dos mais icônicos de sua carreira, que é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que traz aí uma sonoridade mais psicodélica e conceitual, ganhando 4 discos e sendo responsável aí pelo lançamento de músicas como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que dá nome ao disco, With a Little Help from My Friends, Lucy in the Sky with Diamonds, A Day in the Life e uma série de outras, né? Ou seja, aí um monte de músicas que foram muito marcantes para a banda. Mas além das músicas, uma outra coisa que chamou bastante a atenção das pessoas nesse disco foi a capa dele, que além de foto dos Beatles, também trazia aí a imagem de figuras bastante conhecidas, além de objetos que podem parecer um pouco intrigantes, mas que têm um significado, tem um motivo para eles estarem lá. Então vamos entender tudo que tem nessa capa e quem são também as pessoas que aparecem nela e o motivo para isso? Primeiro que, como muita gente já sabe, né, nessa época aí as capas dos discos eram extremamente importantes e cada vez mais vinham revolucionando e chamando muita atenção. E dessa mesma forma, os Beatles também vinham cada vez mais dando importância às suas próprias capas de discos, assim como no que elas significavam. E no caso do Sgt. Pepper's, como ele era um disco todo conceitual em suas músicas e tudo mais, claro que a capa também tinha que refletir isso, com a ideia de reforçar visualmente, né, a variedade que as músicas que estavam nele tinham. E esse conceito inicial aí da capa ficou a cargo do Paul McCartney, que fez um esboço ali, mas depois deixou na mão dos artistas, né, John Haworth e Peter Blake, para que fizessem então ali o conceito final, né, a imagem que ia para a capa do disco de fato. Com o Peter Blake então sugerindo que a capa fosse como se eles tivessem acabado de fazer um show, né, uma apresentação em um parque, e estivessem então ali meio que tirando uma foto junto com a plateia, dando também a ideia, tá, de que papelões com fotos de pessoas que estariam nessa plateia fossem feitos e colocados atrás dos Beatles justamente para representar essas pessoas. Dessa forma, então, como seria uma foto, qualquer pessoa ou entidade poderia estar por lá. E assim, então, foi feito, né? Então, a lista de pessoas que estariam nessa plateia e dos Beatles seriam celebridades da época, figuras históricas e até divindades, sem encontrar representações de momentos diferentes dos próprios Beatles. Assim como seriam colocados objetos na cena que representariam aí essa natureza mais eclética do disco, assim como a diferença ali entre os integrantes da banda, que como a gente sabe aí nesse momento já não estavam ali se dando mais tão bem, e também da diferença entre as pessoas da equipe que estavam por trás da concepção do disco. Ou seja, era para ser mesmo uma variedade de coisas, com a ideia também de que ele meio que representasse ali a variedade de tudo que estava ali meio que por trás do movimento hippie, que vinha crescendo, né, e que os Beatles inclusive fariam parte ali em algum momento, né, um pouquinho mais pra frente disso. E também como se fosse ali uma foto de turma, sabe, uma foto de escola de tudo que estava no imaginário da população inglesa daquela época. E foi então com todas essas ideias que aquela capa do Sgt. Pepper's foi montada. Uma curiosidade, tá, é que a capa não foi feita com colagem, não, foram fotos tiradas mesmo. Foi montado todo um cenário onde as pessoas que apareciam ali atrás dos Beatles foram representadas a partir de papelões, eram fotos de papelão, ou então através de bonecos de cera realistas, sabia? Sem contar que nesse momento, algumas figuras que eles queriam que tivesse na capa também já foram tiradas aí para evitar polêmica, como o Jesus Cristo, por exemplo, muito por conta lá daquela polêmica frase do John Lennon lá que ele falou e tudo mais, que inclusive a gente já contou a história no vídeo que vai estar aqui no card, além também de Mahatma Gandhi e daquele cara da Alemanha lá na Segunda Guerra Mundial, sabe? O do bigodinho mesmo, o que foi uma ideia bizarra do John Lennon querer colocar ele lá, né? Mas ele acabou não sendo colocado, acho que por motivos óbvios. É de bom tom? Não, não é de bom tom. Com
Com essa capa se tornando aí um dos projetos visuais, né, mais ambiciosos dentro da indústria da música, né, já feito até aquele momento, custando aí cerca de 3 mil libras só para fazer a capa, o que era bastante coisa para época. E até por isso tudo também que acabou chamando bastante atenção. Mas enfim, agora sim, aí com o conceito da capa tendo sido explicado, vamos lá entender então quem são todas aquelas pessoas que aparecem e também falar um pouco mais sobre alguns dos objetos que aparecem na capa do Sgt. Pepper. Mas pessoal, rapidinho chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana tem lançando vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. E se por acaso aparecer para você a opção de hypar que ajuda a divulgar o vídeo, beleza? Bom, vamos lá então, começando aí dessa lista de pessoas, né, de cima para baixo e da esquerda para direita. Nessa lista aqui vai ter pessoas bastante conhecidas pra gente e outras nem tanto, tá? Os menos conhecidos eu explico um pouquinho mais se for o caso. No cantinho superior esquerdo temos Swami Siri Yukteswar Giri, um guru e astrólogo indiano que dizia aí conseguia aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo e que teria aí deixado sua consciência sair do próprio corpo para entrar em outro, enfim. Do lado tem o Aleister Crowley, né, uma figura bastante polêmica, um filósofo e ocultista britânico que ficou famoso aí pela frase, né, faz o que tu queres que é tudo da lei, aquela do Hal Seixas mesmo. E muitos viam ele também como um bruxo ou satanista. Depois vem Mae West, atriz e símbolo sexual ali entre os anos 20 e anos 40. Uma curiosidade, tá, é que ela estava viva ainda quando esse disco saiu e não curtiu nada ver a sua imagem ali ligada ao tal do Clube dos Corações Solitários, que é o Lonely Hearts Club. Os Beatles então tiveram que escrever uma carta que foi assinada pelos 4, tá, explicando ali todo o conceito do disco e pedindo para que ela aceitasse isso como uma espécie de homenagem, e no final deu certo. Do lado dela tá o Lenny Bruce, foi um comediante aí que ficou conhecido por abordar temas polêmicos e falar bastante palavrão, e que foi aí praticamente banido dos palcos por isso. Em seguida temos Karl-Heinz Stockhausen, que foi um compositor alemão que influenciou muito os Beatles, tá, especialmente o Paul. Depois veio o W.C. Fields, um outro comediante aí que aprendeu a usar os seus próprios erros como parte do show. Carl Jung, né, o psiquiatra e criador da psicologia analítica, aparece por ali também. E do lado dele o poeta e mestre do suspense e terror Edgar Allan Poe. Fred Astaire, ator e dançarino aí que revolucionou os musicais, tá logo do lado. Depois dele tá o Richard Merkin, conhecido ali por ilustrações eróticas ali nos anos 30 até os anos 50. Em seguida temos a personagem Varga Girl, que é uma pin-up criado pelo Alberto Varga e famosa aí nas revistas Esquire e Playboy. Depois temos Hans Hall, né, que é um ator de rádio e de cinema. Simon Rodia, que construiu a Watts Tower em Los Angeles, que foi feita ali toda decorada de lixo, né, e por isso ficou bastante conhecida. E fechando a fileira tem o Bob Dylan, que nem precisa falar muita coisa, né, ele tava no auge de sua carreira aí nesse momento. Descendo para a segunda fila aí começamos com o Aubrey Beardsley, um ilustrador com forte influência japonesa e do erotismo. Ao lado tem o Sir Robert Peel, um político britânico aí responsável por algumas reformas importantes. Depois temos Aldous Huxley, o autor de Admirável Mundo Novo e estudioso de drogas psicoativas como o LSD, por exemplo. Em seguida, o poeta Dylan Thomas e o escritor Terry Southern, autor do best-seller Candy, né, e escritor de alguns roteiros de filme, como o Cassino Royale, por exemplo. Depois, então, veio o cantor Dion DiMucci, o ator Tony Curtis, que ficou famoso ali por estar no filme Spartacus, o artista gráfico experimental Wallace Berman e o comediante Tommy Handley, que ficou conhecido ali na época da Segunda Guerra Mundial. E logo depois deles, a Marilyn Monroe, né? Ao lado dela tá o William Burroughs, um escritor beatnik, tá? E bastante influenciado aí pelo vício em heroína. Aí vem Sri Mahavatara Babaji, foi um guru indiano meio que considerado uma divindade, ninguém sabe se existiu mesmo ou não. Seguido por Stan Laurel, que é o magro da dupla O Gordo e o Magro. Mas, curiosamente, aí a dupla tá separada nessa capa. Afinal, somente depois de aparecer o artista e pintor alemão Richard Linder, que temos o Oliver Hardy, o gordo, então, da dupla com o magro, né? Depois aparecem o Karl Marx, né, o filósofo, e H.G. Wells, né, o autor aí do livro A Guerra dos Mundos. Aparece também Paramahansa Yogananda, que ajudou aí a popularizar o yoga. Ao lado dela ali tá um cabelo misterioso, que ninguém sabe exatamente quem que é. E depois Jamie Joyce, né, o poeta e autor modernista. Chegamos então agora na terceira fileira. E começamos então com Stuart Sutcliffe, que era um amigo do John Lennon e considerado aí como um dos primeiros Beatles. Ele estava na banda quando ela ainda não era conhecida. Depois veio uma outra figura ali irreconhecível, que ninguém sabe quem é. Então o comediante Max Miller e a personagem Patty Girl, criada pelo George Patty também para a revista Esquire. Do lado tá o ator Marlon Brando, né? Nosso eterno poderoso chefão e rebelde sem causa. Depois Tom Mix, que foi um ator de faroeste. Oscar Wilde, né? O autor aí
aí do Retrato de Dorian Gray, e Tyrone Power, né, que era outro astro do cinema aí. Depois vem Larry Bell, né, que foi um artista conhecido aí por usar formas geométricas meio que revolucionárias na arte. David Livingstone, que foi um missionário explorador aí da África, e Johnny Weissmuller, né, que foi um nadador olímpico que ganhou 5 medalhas, mas ficou conhecido mesmo por fazer o Tarzan lá nos anos 30. É aquele Tarzan clássico mesmo dos filmes, tá? Segue então com Stephen Crane, que foi um jornalista e escritor, o cantor e Bon, o autor George Bernard Shaw, que foi ganhador inclusive do Nobel de Literatura, o escultor H.G.C. Westerman e, curiosamente, o jogador Albert Stubbins, que foi um atacante do Liverpool lá nos anos 40. Aí temos Sri Lahiri Mahasaya, que é um outro guru indiano aí que teria feito alguns milagres, Lewis Carroll, né, o autor aí de Alice no País das Maravilhas, e T.E. Lawrence, o chamado Lawrence da Arábia, que foi um arqueólogo britânico famoso. Na fileira da frente, então, tem o Sonny Liston, que foi um grande boxeador lá dos anos 60, mais uma das Perry Girls, e então os Beatles ali em suas versões anteriores, ainda usando seus terninhos lá do começo da carreira. No meio deles ali, quase que escondida atrás do Ringo, tá a atriz infantil Shirley Temple, e do lado ali, meio tímido, escondidinho também tá o Albert Einstein. Depois vem os Beatles reais, tá? Os que estavam lá mesmo pra foto. E cada um segurando um instrumento, tá? O John ali tá com uma trompa francesa, o Ringo com um trompete, o Paul com um corne em inglês, que é um tipo de oboé, e o George com uma flauta transversa. Fechando a fileira tá o cantor Bobby Brin, a atriz alemã e ícone do cinema Marlene Dietrich, um legionário norte-americano, a atriz Diana Dors, que foi chamada aí como a Marilyn Monroe britânica, e de novo a atriz mirim Shirley Temple. Só que agora ela não tá muito mais escondida não. E assim a gente fecha aí todo mundo que aparece, né? É uma grande lista no final. Mas agora, indo para algumas outras curiosidades da capa, aparecem vários bonecos nela, né? Inclusive uma da atriz mirim Shirley Temple de novo. Ela no final é a figura que mais aparece na capa como um todo, mais inclusive que os próprios Beatles. Tem também um Fukusuki, que é um boneco japonês ali ligado à sorte. Aparece também uma TV portátil que foi levada para lá pelo John Lennon, e isso porque ele amava ver TV, simplesmente isso. Além de ter um bumbo ali de bateria com o nome do disco como um todo, né? Tem ainda a deusa hindu Lakshmi Ma, que é ligada à fortuna e à beleza, estátuas de gnomo, da Branca de Neve, bustos variados, um candelabro mexicano e um hookah, que é tipo ali um narguile indiano. E curiosamente ainda tem uma blusa, tá? Dando boas-vindas aos Rolling Stones, a banda mesmo, tá? Isso foi feito porque existia na mídia ali a ideia de que havia uma rivalidade entre as duas bandas, com os Beatles aí tentando então indicar aí na capa do disco de que isso não existia. No fim, como eu falei lá no começo, né, a capa aí mistura uma série de coisas, figuras, gurus, escritores, políticos, personagens, esportistas, filósofos, e isso justamente para refletir aí essa ideia mais eclética e ousada que os Beatles queriam colocar no disco como um todo. E com certeza conseguiram fazer isso, né? Não só na capa, mas nas músicas também. E por isso que esse álbum aí é tão icônico até hoje, né? Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente, você sabia quem eram todas as pessoas que apareciam na capa desse disco? E também qual foi o conceito para que ele fosse feito dessa forma? Deixa aqui pra gente quais pessoas você conhece e quais você não conhece, tá bom? Aqui tu vai estar deixando outros vídeos pra você assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!